Traição em Cenoura, a novela da Globo ficou marcada por bastidores picantes e você vai entender isso tudo aqui no canal Alexandre Daniel. Porque em 1976 a Globo lançava na faixa das 8 horas a novela Duas Vidas, escrita pela grande Janete Claire. A autora, considerada a maior novelista brasileira, já havia emplacado vários sucessos, mas Duas Vidas acabou não tendo grande destaque em sua galeria de obras. Sabe por quê? Que eu vou te contar aqui. A novela se destacou pelos motivos errados. Teve bastidores conturbados e um detalhe picante envolvendo seu elenco, que foi da protagonista Beth Faria e o diretor Daniel Filho, que acabaram se envolvendo em um escândalo na época. Você sabe, é bom evitar alguns escândalos na nossa vida, não é? E uma ferramenta para você evitar isso é o tarô. Ah, Alexandre, tenho medo. Não precisa ter medo. Experimente uma consulta de tarô com a Lúcia Brienza, terapeuta. O perfil dela tá na descrição desse vídeo. Lúcia Brienza, terapeuta. Faça a sua consulta de tarô e depois revele se ela falou tudo que você achou que tinha escondido das pessoas. Ela vai revelar. E é só você. É na câmera do seu WhatsApp. Ou pessoalmente, se você gosta de uma consulta pessoalmente. Mas faça a sua consulta. Não tenha medo não. Lúcia Brienza, terapeuta. A novela Duas Vidas, da Janete Claire, ela tentava consolidar uma fase mais realista da Janete, porque ela adaptava muitas coisas do folhetim rasgado e fantasioso. Aí ela fez Pecado Capital em 75 e iniciou um estilo mais pé no chão. E aí sim, a novela Duas Vidas, nasce dentro desse contexto de trama, né? A trama mostra a vida de cariocas que são desapropriados no bairro do Catete por conta de uma obra para a construção do metrô, fazendo assim uma crítica social quanto ao impacto do progresso na vida das pessoas. Uma dessas famílias é do Grego, que é o Sadi Cabral, que vai viver no apartamento que o filho Tomás, o Celso Thierry, mora com a esposa Leda Maria, que é a Beth Faria. Leda Maria, Beth Faria até combina, né? Mas após a morte do Tomás, a Beth Faria, a Leda, se vê envolvida com o médico Vitor Amadeu, que é o Francisco Coco, e também com o aspirante cantor Dino César, Mário Gomes, seu amor de juventude. Mas o artista acaba se aproximando da Cláudia, que é a Suzana Vieira, a dona de uma gravadora. A história propunha 3 partes distintas, né? A vivência dos moradores desapropriados pelas obras do metrô carioca, né? No bairro do Catete, a dispersão deles, o reencontro com as vidas modificadas. Esse caráter realista do início da novela era ainda mais enfatizado pela localização temporal. A história começa nas vésperas do Carnaval de 74, justamente quando tiveram início as primeiras demolições para as obras do metrô na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Duas Vidas é principalmente a história de muitas vidas e ainda sentimental e geograficamente entrelaçadas que de maneira brusca são dispersadas. Assim definiu a autora Janete Claire. Para você ter ideia, a abertura da novela mostra a mão de uma criança e de uma mulher brincando de cama de gato, né? Que é o barbante entrelaçado nas mãos e que sugeria que as duas vidas do título fosse uma referência à relação da protagonista Leda Maria, a Beth Faria, com seu filho pequeno Theo, que é o Carlos Povart. O título também pode representar uma simbologia para a mudança de vida da Leda quando ela fica viúva e tem que criar o filho sozinho. E ainda você fazendo uma análise, né, mais minuciosa sobre a obra, o título, que pode fazer referência à vida dos moradores do Catete antes e depois do metrô, né? Para você ter uma ideia, o primeiro título da novela que foi pensado
foi Metrô. O Metrô. Então essa era até duas vidas, né? Antes do Metrô, como que esses personagens do Catete, eles iam se comportamentar. Tá difícil, comportamentar. E a segunda fase, como que eles se comportariam também com o metrô construindo, né, o metrô, e depois do metrô construído. Eu sei que muitas vezes a gente tem mudanças bruscas na nossa vida que deixam a gente com traumas, com medos, com coisas que são difíceis para a gente aceitar, que a gente fica triste. Mas a gente tem que vencer tudo isso da nossa vida. Tudo isso. E eu sei uma pessoa certa que pode te ajudar nisso, que é a Rita Anderi. Segue o perfil da Rita Anderi no Instagram. Rita Anderi tá na descrição desse vídeo, que ela vai te ajudar a sair do buraco onde você se meteu, do furacão que você está, que é até a obra de um livro dela, que é No Olho do Furacão. Segue o perfil da Rita Anderi no Instagram, que você vai descobrir com a PNL e com a hipnose clínica como mudar a sua vida. Rita Anderi no Instagram. Já seguiu? Segue lá. Segue lá. Bem, para você ter uma ideia, virou mania nacional entre os telespectadores a brincadeira do como de gato, né, em que figuras geométricas são feitas com um barbante entrelaçados em dois pares de mãos. E também, outra coisa, foi o Carlos Poatti, que é o Theo, com relacionamento com a sua mãe, né, a Leda Beth Faria, né? O ator que completou 8 anos no decorrer da novela, fez mais alguns trabalhos na televisão, como a novela seguinte da Janete Claire, O Astro, que foi uma novela muito marcante e humorístico, Planeta dos Homens. Bem, em um capítulo dessa novela, a Leda precisava ir a uma festa e não tinha roupa apropriada. E aí ela fez igual o vento levou, a Scarlett O'Hara. Ela arranca a cortina de renda da janela e faz um vestido com tecido. Essa também foi a primeira novela das atrizes Cristiane Torlone e Yazan Martins. Essa fusão da fantasia e a realidade não limitou-se apenas à alusão aos problemas causados pelas obras do metrô. O personagem cantor, que era o Dino César, passou a ser cantor também na vida real. Assim, o Mário Gomes gravou um disco, inclusive com uma música da trilha sonora da novela. E o cantor tinha uma marca registrada. O colar de contas brancas que o personagem usava transformou-se em moda nacional. Marca registrada. Ah, se ele tem uma marca registrada, é muito importante registrar essa marca, porque o público vê que é uma marca, fala assim: esse Mário Gomes na novela Duas Vidas. Pensa se a Globo não registrasse. Outro canal poderia copiar. Até outro canal do Brasil poderia copiar. Assim a Globo ia perder dinheiro. Muito dinheiro. É necessário que você registre a sua marca. Eu sei o lugar certo. PA, Produtores Associados, Marcas e Patentes, que estão há 32 anos no mercado registrando marcas, protegendo o seu patrimônio e cuidando do seu legado para sua família. Segue-lhes no Instagram, PA Marcas. Registre a sua marca para você não perder dinheiro. Em 84, Mário Gomes voltou a cantar para a trilha de uma novela em que atuava, gravou a música O Dono da Bola para o seu personagem Luca em Vereda Tropical, né? Na trama da novela, em substituição, o Dino César, Mário Gomes, e a dona da gravadora, a Cláudia, Suzana Vieira, lança um novo cantor no cenário musical, que é o Ricardo. Novamente, ficção e realidade se mesclavam. Por que se mesclavam? Porque o Ricardo era de fato um cantor que estava sendo lançado naquele momento, porque a sua música era Eu Gosto de Você, que era por ele em Duas Vidas, mas não constou na trilha oficial da novela, mas acabou entrando para a trilha sonora de uma da novela da Globo, que era Dona Xepa. E outra coisa, na época o Francisco Coco lançou pela gravadora CBS um compacto duplo recitando 2 poemas, Duas Vidas, do Hélio Mateus, tendo como
base musical, o tema da abertura da novela, e Vida, do Silvio César, sobre a base instrumental da música My Life, do Michael Sullivan, da trilha da novela O Casarão, que eu já contei uma coisa do Casarão aqui, você tem que ver os vídeos anteriores que eu conto que o Casarão despencou a audiência da Globo. Vê aí do canal Alexandre Daniel. Se inscreva falando nisso. Tem um erro na impressão do LP da novela, porque a impressão do rótulo do lado B do LP com a trilha internacional, formando erradamente a quarta música da novela, né? E assim, apesar de a capa do LP e o próprio fonograma estarem corretos, com a música Jaime. E se tem um erro, você sabia que LP que tem erro custa mais? Então se você tem esse erro, venda esse LP com muito dinheiro, que custa, hein? Vai ganhar muito. Mas que escândalo que aconteceu na novela Duas Vidas. Essa novela teve uma recepção muito morna por parte do público brasileiro, né? Mas os bastidores, como eu contei lá no começo do vídeo, foi conturbados. E ainda abasteceram os jornais com revistas jornais e revistas com muitas fofocas. Porque surgiram comentários que a Beth Faria e o Mário Gomes tinham iniciado um affair, um namoro. Aí o Daniel Filho, que era casado com a Beth Faria na época, acabou abandonando a novela Duas Vidas. Assim, quem assumiu o lugar foi o Jardel Mello e o Gonzaga Blota, que assumiram às pressas, porque o Daniel Filho não queria mais fazer a novela. Depois disso, o Mário Gomes ainda se viu em meio a mais uma fofoca. Um jornal, que é o Luta Demográfica, publicou que o galã havia dado entrada em um hospital com uma cenoura entalada no ânus. Ânus, isso mesmo, não ânus. Essa fofoca diz que teria partido do Carlos Imperial, que era produtor musical e cineasta. Ele era jurado de televisão também, né? E isso seria uma vingança do Imperial contra o Mário Gomes, porque em 76 o cineasta espalhou pela cidade cartazes do ator vestido de mulher para divulgar o filme O Sexo das Bonecas. Mas o Mário Gomes não teria gostado da ação e entrou na justiça, conseguindo recolher esses cartazes. Mas dizem também que foi obra do diretor Daniel Filho da época, porque ele estava pegando a Beth Faria, que era casado com o Daniel Filho. Essa novela também enfrentou muita censura, né? Porque enfrentou isso, esse Daniel Filho, Beth Faria e Mário Gomes, mas a censura causou nessa novela. O Brasil ainda vivia na ditadura militar e a Janete Claire fazia justamente uma crítica às obras do metrô, que eram do quê? Do governo federal. Aí a censura implicou com vários pontos da trama, como o romance entre a amadora Sônia, que era a Isabel Ribeiro, e o jovem Maurício, que é o Stefan Necerciani, que ele é o Chacrinha, né? Que interpreta o Chacrinha. Tudo isso fez os censores cravarem que Duas Vidas atentava contra a moral e os bons costumes, porque a velha está se relacionando com o mocinho, né? E a Janete Claire ainda mandou uma carta à divisão de censura, né, do Departamento da Polícia Federal, falando: olha, por que não uma mulher madura não pode se apaixonar por um rapaz jovem? Qual que é o problema? Mas foi censurada mais ainda. Essa foi a treta da novela Duas Vidas. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você lembra dessa novela, comenta aqui. Se você lembra dessa fofoca do Mário Gomes, da cenourinha, também comenta aqui, que até hoje algumas vezes ele é lembrado como a cenourinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.